Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Visionário e hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente. Hoje não vai ser nada tipo um tutorial ou um vídeo de coisas na minha cabeça aleatórias, tipo, por que o Natal não faz sentido? Ou por que a Páscoa não faz sentido? Não, nenhum desses. Hoje vai ser um vídeo mais de uma coisa que eu queria apresentar pra vocês. Tipo, uma coisa que eu passei quase 2 anos da minha vida fazendo e que eu realmente me dediquei pra isso e eu queria realmente mostrar pras outras pessoas, além de meu irmão, que é a única pessoa que me ouve sobre isso. E eu queria só deixar mais aberto assim, principalmente porque eu tenho um canal no YouTube, então de que jeito melhor de apresentar uma coisa que se não pro YouTube. Ah, mas Visionário, o que é essa coisa aí? Ah, é um sistema de magia. Pois é, eu gosto de criar essas coisas aí de RPG, não RPG necessariamente, eu gosto de criar coisas pra livros, é um dos meus hobbies favoritos. E não pensa que vai ser nada muito elaborado como Brandon Sanderson ou Tolkien, porque eu não passei décadas da minha vida, obviamente, fazendo isso. Eu nem tenho, sou um adolescente, não tenho tempo suficiente pra fazer isso daí não. Eu peguei mais essa ideia porque eu vi um vídeo num canal ali que tá fazendo um RPG muito insano. Eu vou deixar o link dele na descrição e no comentário fixado, porque ele é um canal muito bom que tá fazendo um sistema de RPG muito insano de body horror aí. Eu não gosto muito, mas se alguém quiser aí que gostar, vou deixar aí nos comentários e é isso aí. E não pense que eu copiei nenhuma ideia dele, porque esse tema é totalmente meu e eu não quero copiar ninguém. É uma das coisas que eu tento menos fazer em toda a minha carreira. Então chega de enrolação. Vamos logo para a apresentação do meu universo, que eu chamo de Elementais. O universo que eu criei leva esse nome principalmente pela capacidade das pessoas e dos animais, de qualquer ser vivo na verdade, de manipular os elementos da natureza. Sim, é bem louco. Imagina só, tu vê um cachorro na rua cuspindo fogo, ou pior, um esquilo mandando uma pedaço de terra na sua cara. Deve ser muito insano isso daí. Mas enfim, entre esses meus 2 anos de desenvolvimento, essa versão que eu achei que é a mais agradável pra mim. Tanto é que esse não vai ser o único vídeo que eu vou fazer sobre ele, eu vou fazer vários outros, que eu vou explicar cada conceito certinho, do melhor jeito possível, do melhor jeito mais simples também, pra cada um de vocês entender. Assim vai ficar todo mundo por dentro dos aspectos do mundo e dos elementos aí. Vai saber querer ter mais interesse, eu acho. Ah, vai ser legal. Mas vamos começar simples, já que eu tenho só alguns minutos aqui pra falar com vocês e o meu tempo já tá quase acabando. Vai lá. Embora o nome do universo seja Elementais, eu não chamo os nomes do sistema assim. Eu chamo ele de Alma. É o nome que eu dei pra ele. Explicando um pouco, a alma é basicamente uma essência que está em todos os seres vivos. Ela é meio que a energia básica para a sustentação da vida do corpo de qualquer indivíduo. E é ela que permite manipular os elementos. Agora você deve estar se perguntando, mas como isso acontece? Primeiro vamos determinar como que funciona a alma em cada indivíduo. Vai ser bem simples. Cada ser nasce com uma quantidade de alma diferente dentro do corpo dele. Vamos colocar em números para ficar mais fácil. Não é exatamente o jeito que eu uso para determinar a quantidade de alma em alguém no próprio universo, no próprio sistema. Só vou colocar em números para deixar mais fácil para entender. Usando exemplo um ser humano. Para ele se sustentar no universo, ele precisa de uma quantidade de 1000 de alma, vamos supor assim. Isso a quantidade vai ser diferente para um rato, para uma vaca, para uma árvore, já que eles possuem massas, tamanhos e necessidades diferentes. A quantidade de alma no corpo de um ser também varia pela hereditariedade, que no caso é a genética do pai e da mãe. Mas isso é um assunto que merece um vídeo próprio, sinceramente, porque é bem complicado de explicar. Já que envolve já um conceito de genética bem estruturado na cabeça e segundo a lei de Mendel também. Mas voltando para o assunto de antes, como que ele manipula o elemento? Bem, eu falei que a média do ser humano é 1000 de alma, correto? Para um ser humano manipular um elemento, essa quantidade de alma no corpo dele tem que ser maior que essa média, significativamente maior. Então vamos supor que precisa de 1300 de alma para manipular o vento. Se o ser humano tiver menos que isso, ele não vai manipular nenhum elemento. Se ele tiver mais que isso, ele vai manipular o vento, ou outro elemento, dependendo de quanta alma ele tiver. Cada elemento possui uma quantidade básica para poder ele ser despertado no corpo de alguém. E cada quantidade é diferente entre si. Vou numa escala aqui. Vamos supor que o vento é 1300, a água é 2000, a terra é 3000 e isso vai indo. Não necessariamente de 1000 em 1000, mas entendeu o conceito. Lembrando que os números são apenas de uso facultativo, não são a quantidade que é usada na obra. Mas essa quantidade de alma não é a única coisa que define o que um ser humano vai manipular ou qualquer outro ser. Existem diversos fatores que definem o que alguém vai manipular.
explicar da maneira mais simples possível. Não é tão complicado, mas é bom avisar para quem não vai entender muito bem. Cada ser possui uma célula diferente no corpo, diferente de nós. É uma célula especial desse sistema, que eu chamo de célula elemental. Essa célula especial, ela permite a manipulação de um elemento. Mas ninguém nasce nesse sistema já sabendo manipular, já manipulando. Não, isso não acontece. A célula elemental leva muito tempo para amadurecer. Usando o exemplo um corpo humano normal, ela leva uns 14 anos. Agora, para ativá-la, necessita de vários fatores diferentes. Vamos falar de todos eles. Primeiro, precisa ter alma suficiente. Se você não tem alma suficiente para poder manipular qualquer elemento, você não vai conseguir manipular nenhum. E a célula elemental só vai ficar no seu corpo ali, sem fazer nada, literalmente. Segundo, ela precisa, para ser ativada, ela precisa de um evento incomum na vida do manipulador. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um êxtase, uma animação muito intensa, uma ansiedade, um trauma, um luto. Todos esses podem despertar a célula elemental, logo no momento que esse evento acontece. Eventos mais comuns, como a própria ansiedade, despertam o elemento que está já localizado na quantidade de alma dela. Por exemplo, eu já tenho 1300, que é a quantidade mínima para manipular o vento. Se eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou acabar despertando o vento para poder manipular. Entretanto, eventos mais incomuns, bem mais incomuns, como por exemplo o próprio luto ou um trauma muito intenso, podem gerar elementos diferentes. Até a própria iluminação, assim, um conhecimento novo pode gerar a descoberta desse elemento. E por fim, o terceiro, que eu acho que é o mais complicado de todos, que é a personalidade da pessoa. Que a personalidade pode afetar também o elemento que ela vai manipular. Mas esse também merece um vídeo próprio, porque é bem complicado de explicar e acho que não vai dar tempo de explicar aqui no runtime do vídeo. Agora vamos para a parte mais esperada, pelo menos na minha opinião, que é a parte de falar sobre usar cada elemento de forma bem por cima, assim, só para vocês terem uma ideia de como funciona cada um deles. No total são 7 elementos básicos. Vamos começar com o mais previsível de todos, então, o fogo. Ele deve ter causado muito trauma em muita gente por causa do Avatar, né? Eu lembro de cada coisa que aconteceu naquele desenho por causa do povo do fogo. Nossa, pensando naquilo ali. Mas enfim, assim como no Avatar, porque eu peguei um pouquinho de inspiração lá, não copiei nada também. O fogo é um elemento de pessoas impulsivas, de seres impulsivos, assim. São cheios de coragem, assim. E seus manipuladores são conhecidos por terem pavios curtos. No sistema, eles são praticamente o elemento mais comum que tem além do vento. Porque ele é muito fácil de despertar, porque ele vem da raiva. Qualquer evento de raiva é muito fácil de despertar em uma mente mais jovem, porque eles não conhecem muito do mundo, não sabem controlar as suas emoções direito, então a raiva é as mais fáceis de fazer sair pra fora, e acaba que isso torna o fogo um elemento mais comum entre eles. No próprio universo, o fogo é basicamente o que domina os outros elementos, embora ele não seja o mais forte, é ele que fica no meio do comando das coisas, entende? E para isso tem muitas explicações que eu fiz dentro do próprio universo. Então, se vocês quiserem um vídeo tratando só sobre isso, só para saber porque o fogo é mais dominante, eu posso fazer. Agora vamos falar de algo mais tranquilo, mais normal, mais legalzinho. Vamos falar da água. A água é daqueles que são mais tranquilos, mais sociáveis, que nem a coisa mais fluir por eles, entende? É aqueles que são mais daquele tipo que deixa as coisas fluírem, entende? Literalmente por isso. Manipuladores da água normalmente estão em regiões mais litorâneas por causa da abundância do elemento deles, porque eles ficam mais fortes na presença de mais elemento. Isso acontece com todos os elementos, então é normal. Eles também são conhecidos por serem exímios lutadores, porque eles conhecem muito bem o elemento deles, então eles sabem muito bem como fluir a água pelos inimigos, literalmente cortando os inimigos com ela. E porque eles praticamente têm água o tempo todo, tirando a umidade do ar, ou tirando dos seus cantis de água que eles trazem sempre consigo para as lutas e todos os eventos possíveis. Nunca se sabe quando vai ter combate nesse universo, tô falando sério. É insano isso, o que acontece aqui. Agora, os manipuladores da Terra. A Terra é um elemento para pessoas que têm convicções fortes e realmente são firmes nelas, e que eles são muito sérios e bem rígidos, na verdade. Os manipuladores da Terra tendem a viver em regiões mais montanhosas ou em planaltos, assim, para eles terem mais presença de elemento, obviamente. Eu já mencionei isso daí, que eles ficam mais fortes. E os manipuladores da Terra também são conhecidos por serem meio que a base da fundação de toda a civilização, porque eles que meio que construíram tudo dentro do universo. Não que não sejam exímios lutadores, assim como os manipuladores da água, eles são ótimos lutadores assim. Embora sua manipulação da Terra seja limitada ao estarem colados no chão. Se eles estiverem no ar, eles não conseguem manipular a Terra, o que é uma fraqueza para limitar o poder deles.
Mas tem uma explicação melhor, além de só deixar eles mais fracos. Tem uma explicação, assim, envolvendo a própria alma. E não se preocupem, eu vou explicar em vídeos futuros. Agora, vamos falar um pouquinho do vento. O vento é para aqueles que têm mais espírito livre, são bem aventureiros, querem conhecer mais as coisas. E também são conhecidos pela sua esperteza, porque eles são bem espertinhos, literalmente, por causa disso. Por causa da sua simples habilidade de poder se transformar em vento e poder espiar a conversa dos outros. Isso os torna exímios espiões, porque eles conseguem informação muito rápido, eles conseguem se deslocar muito rápido e fazem deles ótimos para esse trabalho. O vento, embora ele tenha essa vantagem de coletar informações, ele é um dos elementos considerados mais fracos dentro da cosmologia. Porque ele simplesmente é o vento, qualquer um pode fazer. Literalmente, qualquer um pode aprender o vento, qualquer um pode literalmente voar. Assim, essa é uma limitação que eu criei para poder voar, mas tem uma explicação envolvendo alma, que eu obviamente posso deixar para outro vídeo. Acho que eu tô fazendo promessa demais de vídeo, hein? Acho que é melhor parar, senão vou ter que fazer um montão de vídeo, só de tanta coisa que eu criei aqui. Então, esses elementos que eu acabei de falar são os elementos naturais, eles são os elementos mais básicos que tem. Eles são classificados assim porque é necessária a presença desse elemento para poder manipular. Ah, mas como o fogo consegue manipular então? Assunto para outro vídeo, o vídeo do fogo. Também é necessário que eles estejam sentindo o elemento com cada um dos 5 sentidos. Pelo menos um, na verdade. Se você não lembra, são olfato, paladar, tato, visão e audição. Agora os outros 3 eu vou passar bem rapidinho, porque meu tempo tá acabando. O primeiro deles é a luz. A luz é os elementos daqueles que buscam conhecimento sempre. São sempre as pessoas que tentam dominar os outros e tentam se achar mais espertas, literalmente por causa disso. Por isso tendem a ser os manipuladores mais chatos que tem e seres mais arrogantes também. Embora sejam realmente bem engenhosos dentro da própria cosmologia. Temos a escuridão, elemento daqueles que são mais reclusos, que não são tão sociáveis, aqueles que os mais emos, literalmente emo. São aqueles que passaram por eventos traumáticos em suas vidas que fizeram despertar esse elemento tão esquisito, digamos assim. Falarei mais no vídeo da escuridão, não se preocupe. E por fim, a eletricidade, que é o elemento daqueles mais elétricos literalmente por natureza. Eles estão sempre querendo se superar em todos os sentidos possíveis. Esses são conhecidos como elementos sintéticos. Eles não precisam da presença do elemento para manipular, a presença deles só deixa eles mais fortes, mas o manipulador ainda é necessário que ele sinta o elemento com algum dos 5 sentidos. Não tem como ouvir a luz. A escuridão até que tem, E é claro que tu vai ouvir um raio. Ufa, acho que tá bom por enquanto. Se quiserem saber mais de cada coisa, deixem nos comentários essas perguntas que eu vou responder nos próximos vídeos. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Só um adendo, perdão por cada um dos meus erros de dicção aqui, eu ainda tô aprendendo essa coisa de falar no YouTube. Então perdão se alguma coisa eu deixei meio não tão claro, podem falar. Eu tô sempre aberto a críticas. Então é isso aí, tchau pra vocês.